E aí, vamos ler juntos? Discipulado começa com contemplação, capítulo 12. Gentios que contemplam a beleza de Deus. Temos aprendido várias coisas. Deus colocou Adão e Eva em um jardim para contemplá-lo e os comissionou a expandir o jardim para as nações. Quando Deus formou pela primeira vez um corpo coletivo do Monte Sinai, juntou ao redor de sua presença e o comissionou para que se tornasse um povo sacerdotal, que o representava para as nações. O tabernáculo de Davi foi uma previsão profética significativa do que viria. A presença de Deus como rei habitava em Jerusalém em um santuário de adoração. Davi instituiu cânticos extravagantes e mostrou o chamado de Israel para ser uma nação sacerdotal. Os apóstolos entendiam as igrejas do Novo Testamento como templos que expressavam o padrão do tabernáculo de Davi em todas as nações da terra. O templo se espalhou. As comunidades eclesiásticas são templos, lugares de contemplação coletiva, onde o povo de Deus se deleita na beleza de Deus e expressa seu anseio até que ele volte e habite na terra. A igreja não é uma substituição do que veio antes, é uma radical expansão do desejo de Deus de habitar no meio de seu povo. Deus habita entre nós para que possamos contemplar a beleza dele, ser transformados à imagem dele e representá-lo para o mundo ao nosso redor. Portanto, os modelos de igreja devem facilitar a contemplação conjunta da beleza de Deus pela comunidade. A contemplação coletiva é um alicerce do discipulado. Os discípulos devem começar com a contemplação. E a contemplação coletiva é a plataforma de lançamento para as missões, que existem para formar novas comunidades, que serão discipuladas. Essas comunidades só podem ser estabelecidas por trabalhadores que foram moldados pela contemplação. Vimos a descrição de Lucas sobre a igreja em Antioquia, o momento em que Paulo e Barnabé foram enviados e a reunião dos apóstolos em Jerusalém. Agora precisamos examinar o resumo de Paulo sobre sua missiologia em sua carta aos Romanos. Um povo que canta nas nações. Em Romanos 15, Paulo descreveu sua missão e escreveu que Jesus veio para que os gentios cantassem. Ele diz: "Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome." E também diz: "Alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus." E ainda: "Louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem." Também Isaías diz: "Virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão." Romanos 15, do 8 ao 12. Quantos de nós resumiríamos a missão de Jesus dessa maneira? Se Jesus morreu e Paulo deu sua vida para que os gentios cantassem, isso significa que cantar, adorar, é um objetivo missionário. Paulo era um mestre do Antigo Testamento do qual citou várias passagens a fim de explicar o propósito de Deus para os gentios. No versículo 9, citou um trecho de uma canção de Davi, gravada em 2 Samuel 22, verso 50, encontrado no Salmo 18, verso 49. Então, no versículo 10, referenciou um cântico de Moisés, que aparece em Deuteronômio 32, 53. Ele seguiu com uma citação do Salmo 117, no versículo 11, e depois de Isaías 11, no versículo 12. Paulo frequentemente fazia referência a passagens do Antigo Testamento em suas cartas. Ele assumiu que seus leitores entenderam suas referências porque o Antigo Testamento era a única Bíblia escrita que a igreja primitiva tinha. Ele também assumiu que seus leitores usariam o contexto dessas citações para interpretar sua escrita. As citações do apóstolo ajudam os leitores a entenderem seu fluxo de pensamento. Primeiro, Paulo tomou as escrituras que originalmente se aplicavam a Israel e as aplicou aos gentios,
mostrando que Jesus veio para levá-los ao chamado sacerdotal de Israel. Segundo, Jesus trouxe os gentios a Israel para que cantassem, e Paulo destacou o canto como uma expressão visível do chamado sacerdotal de Israel. Terceiro, Paulo citou uma canção de Davi primeiro, porque este fez da música uma expressão proeminente do ministério sacerdotal, e a igreja é uma expansão do ministério de adoração de Davi. Quarto, Paulo citou um cântico de Moisés para mostrar que as igrejas gentias fazem parte do plano que Deus colocou em ação, quando formou um povo no Sinai. Quinto, Paulo citou o Salmo 117, que convida as nações a se unirem em Israel e a cantarem a fidelidade da aliança de Deus. Este salmo resumiu a missão paulina de convidar os gentios a se unirem a Israel para cantar. E sexto, finalmente, Paulo citou Isaías como um lembrete de que Deus sempre pretendeu trazer os gentios para o chamado sacerdotal de Israel. Paulo entendeu que, por meio de Jesus, os gentios estavam sendo incluídos no chamado sacerdotal de Israel para cantar. A canção extravagante de Israel foi uma resposta à presença de Deus habitando em seu meio. Então, as conexões de Paulo com as designações israelitas nos permitem supor que a igreja seja uma expansão do chamado original na nação eleita, modelando nos mesmos fundamentos. A passagem implica que, por meio de Jesus, os gentios agora podem contemplar a beleza de Deus, como Israel fez, e responder com cânticos de louvor. Paulo passou a descrever seu ministério em um contexto sacerdotal, que é o desdobramento lógico dos versículos 8 a 12. Entretanto, diz Paulo, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O apóstolo não nasceu em uma linha sacerdotal, mas por meio de Jesus, a obra dele entre os gentios era um serviço sacerdotal, cujo objetivo era lançar os não cristãos ao chamado e torná-los sacerdotes aceitáveis em Israel. Davi fez do canto extravagante uma expressão central do sacerdócio. Então, nesse mesmo passo, Paulo descreveu seu ministério sacerdotal entre os gentios como um chamado que leva os gentios a contemplar e cantar, carregando o nome do Senhor. A expressão sacerdotal de Paulo era muito diferente da do sumo sacerdote de Israel, mas estava diretamente ligada ao mesmo fundamento, porque o apóstolo foi comissionado a levar o nome do Senhor. Atos 9,15 diz, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, bem como diante dos filhos de Israel. Como vimos, a designação de carregar meu nome era dada ao sumo sacerdote, que o faria diante de Israel. Da mesma forma, Paulo estava comprometido a carregar o nome de Deus diante dos gentios, frase que resumia a designação do apóstolo. Ele foi transformado à imagem de Deus pelo Espírito para ser um representante de Deus entre as nações. Quando os não cristãos encontraram Paulo, se depararam com a imagem do Deus de Israel, e esse encontro deu ao apóstolo a coragem de chamar as pessoas para imitá-lo, enquanto ele seguia a Cristo. Paulo, portanto, foi enviado como sacerdote para representar em meio aos gentios e para chamá-los ao sacerdócio. Com base na história de Israel, Paulo destacou o canto como o ministério sacerdotal mais visível desses novos sacerdotes. O ministério sacerdotal de Paulo parecia muito diferente daquele do sumo sacerdote, mas fazia parte da mesma história que se desenrolava. Em Atos 9, vemos que o apóstolo foi chamado para ser sacerdote. Já em Atos 13, ele vivia como sacerdote na igreja de Antioquia. Por fim, em Romanos 15, ele resumiu seu ministério ao sacerdócio, para o qual também chamou os gentios. Nós vivemos como Paulo?
Vivemos como sacerdote nas nações, convidando as pessoas entre as quais vivemos para o sacerdócio? E percebemos que o canto deve ser uma expressão proeminente de nosso chamado sacerdotal? Muitas vezes, as missões são reduzidas ao evangelismo, mas Paulo não descreveu sua designação dessa maneira. Disseminar o evangelho é um primeiro passo importante em missões, mas é apenas uma tarefa nas missões. Paulo estava trabalhando para que os gentios se tornassem sacerdotes e formassem templos vivos para que pudessem todos juntos contemplar a beleza de Deus e então cantar sobre ela. À medida que os não convertidos se reunissem como um templo vivo, seriam transformados em imagem de Deus e se tornariam uma expansão do chamado de Israel por todas as nações. Esse é o objetivo das missões. O mais proeminente missionário do Novo Testamento via a si mesmo como um sacerdote que ampliava o sacerdócio ao abrir novos templos nas nações. Essa é a tarefa das missões e o chamado de um missionário. Sua missiologia é projetada para acender templos e produzir nas nações o povo que canta? A compreensão sobre o desejo de Deus de sacerdotes adoradores em todas as nações produziu uma grande ambição no coração de Paulo. Ele diz: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Romanos 15, 20 e 21. Compartilhamos a mesma ambição de Paulo? Missiologia sacerdotal de Paulo. A missiologia de Paulo era direta. Ele estava trazendo os gentios para a missão dada a Israel de contemplar coletivamente a beleza de Deus e adorar. Israel foi formado em torno do Monte Sinai como uma nação sacerdotal. Para facilitar o chamado sacerdotal da nação, Deus lhes deu sacerdotes, sendo o sumo sacerdote o representante preeminente do chamado de Israel. De maneira semelhante, Deus comissionou Paulo como um tipo de sumo sacerdote para servir ao chamado sacerdotal dos gentios. 400 anos depois do Sinai, Davi separou o ministério de adoração dos sacerdotes do ministério de sacrifício e acrescentou cantores e músicos como um vislumbre profético do que viria. O sistema de cantores e músicos de Davi tornou-se uma parte central da adoração de Israel depois da época de Davi. Por exemplo, Neemias menciona cantores e músicos 16 vezes. O modo de vida de Israel, discipulado, foi moldado por uma cultura de contemplar a beleza de Deus e cantar, e isso agora se expandiu. A vida de Davi foi moldada por seu desejo de beleza e pela sua aflição para que Deus habitasse na terra. Paulo estava formando uma comunidade entre os gentios que viveriam da mesma maneira. O apóstolo deu sua vida para que pudéssemos viver com a aflição de Davi, e é hora de terminar a tarefa de Paulo. É hora de um remanescente de todos os povos gentios cantarem ao Deus de Israel. Vivendo como sacerdotes. O antigo Israel é o fundamento da igreja, cujos padrões devem ter uma expressão maior à medida que a história se desenrola. Infelizmente, a maioria das pessoas depende mais esforço em suas designações temporárias nesta era do que em seu chamado eterno como sacerdotes. Se você perseguir seu chamado eterno, cumprirá sua designação nesta era. Mas ao se fixar em sua designação nesta era e negligenciar seu chamado eterno, sofrerá perdas. Uma das maiores ameaças que a igreja enfrenta são os cristãos que priorizam sua designação atual sobre sua ocupação eterna. Isso afeta em muitas vocações, incluindo pastoreio, missões, negócios, educação e até pais que ficam em casa. A fixação com atribuições temporárias nos leva a orientar nossas vidas em torno de tarefas que podem ser nobres, mas não deveriam dominar nossas obrigações. Quando nos atemos a funções temporárias em detrimento de nosso chamado eterno, negligenciamos coisas fundamentais, como a glória de Deus, a comunhão com Ele e a transformação à sua imagem.
No processo, faremos das pessoas e até mesmo do próprio Criador nossos servos, ao seguirmos nosso chamado, em vez de vivermos o primeiro e o segundo mandamento, à medida que nos engajamos fielmente em nossas designações atuais. Quando isso acontece, mesmo os ministros vocacionados podem ironicamente sacrificar a comunhão com Deus e ferir outras pessoas profundamente na busca de uma tarefa importante. Na maioria dos casos, estamos mais distraídos com nossas designações temporárias nesta era do que no nosso chamado eterno. Para evitar este erro, devemos priorizar nossa designação eterna, que é o sacerdócio. O padrão do antigo Israel nos mostra que o sacerdócio envolve 3 atribuições principais. 1. Acesso à glória, à beleza de Deus. 2. Falar, ensinar sobre a glória de Deus. 3. Criar um contexto para que outros experimentem a glória. Essas 3 designações resumem nosso chamado eterno e devemos viver à luz desse chamado. Acesso à glória de Deus. Israel era uma nação sacerdotal porque a glória de Deus habitava em seu meio. Era o acesso direto a essa glória no tabernáculo que gerava os sacerdotes. Eles orientaram toda a sua vida em torno do privilégio de alcançar a presença de Deus e tiveram de viver de maneira sacerdotal para desfrutar disso. Nosso acesso à beleza de Deus é a base de nosso discipulado, porque alimenta o fascínio e a adoração. Um sacerdote é definido por seu acesso à presença de Deus. Somos sacerdotes porque acessamos a glória e a beleza de Deus por meio de Jesus, pelo ministério do Espírito Santo. Como os sacerdotes de Israel, devemos viver cuidadosamente para desfrutar plenamente dessa ligação que nos foi dada. E como os sacerdotes, devemos orientar o nosso ritmo diário em torno do acesso à presença. Falar da glória de Deus. No antigo Israel, os sacerdotes faziam parte da tribo de Levi, e os levitas receberam a tarefa de ensinar a Escritura às pessoas para que todo Israel estivesse familiarizado com o conhecimento de Deus. O ministério sacerdotal estava ligado a ensinar ao povo o conhecimento de Deus. Da mesma forma, temos acesso à glória de Deus, na pessoa de Jesus, e devemos falar sobre Ele para que outros conheçam a Deus. Na verdade, vamos descobrir novos aspectos da beleza do Senhor e falar sobre o que aprendemos para sempre. Existem diferentes graus de dons de ensino, mas cada um de nós é chamado para falar sobre a glória de Deus. Alguns vão ensinar publicamente, mas a maioria liderará pequenos grupos, falará com amigos e discipulará suas famílias. O contexto varia, contudo, todos somos chamados a falar sobre Deus como parte de nosso chamado sacerdotal. Criar um contexto para que outros experimentem a glória. Os sacerdotes vocacionados de Israel eram responsáveis pelo funcionamento diário do tabernáculo e do sistema sacrificial. E essa atribuição permitiu que o resto da nação se aproximasse da presença de Deus. Da mesma forma, a igreja existe como um lugar onde as pessoas podem experimentar a glória de Deus. E a igreja local é um templo no qual experienciamos a presença do Senhor entre o seu povo. Fomos comissionados para servir aos outros, mantendo igrejas locais às quais nossos vizinhos podem ir e contemplar a Deus. O antigo Israel tinha um único tabernáculo, mas fomos comissionados para construir igrejas em todos os lugares. Quando você considera esses 3 aspectos do sacerdócio, torna-se óbvio que os humanos são naturalmente projetados para serem sacerdotes, isto é, funcionamos de maneira sacerdotal por natureza. Por exemplo, 1. Ansiamos por contemplar as coisas que são majestosas e belas e encontramos um profundo deleite ao contemplar o belo e buscar a majestade. 2. Sempre que encontramos algo bonito, automaticamente o compartilhamos com outras pessoas. Você não precisa pedir às pessoas que falem sobre o que acham fascinante, pois elas respondem imediatamente à beleza falando com outros sobre isso. A resposta é instintiva. 3.
Quando descobrimos algo que consideramos bonito, imediatamente convidamos as pessoas para desfrutarem conosco. Criamos naturalmente um contexto para que os outros experimentem aquilo que experimentamos. Esta é a natureza humana e vemos isso todos os dias. Para usar um exemplo, os fãs de esporte desejam assistir a um atleta talentoso jogar seu jogo favorito e podem fazer isso por horas a fio. Quando o esportista marca um ponto, os torcedores imediatamente respondem falando sobre isso. Se assistem a um jogo com outras pessoas, compartilham o momento. Dias depois, vão até falar com estranhos sobre isso. Por fim, eles convidarão seus amigos para ir ao jogo com eles para contemplar a beleza do jogo. Uma pessoa apaixonada por esportes não percebe, mas está expressando sua vocação sacerdotal de fascinar-se, falar e criar um contexto para os outros se fascinarem. Esse comportamento é humano e é sacerdotal. Faz parte da nossa natureza. E é assim que a igreja foi projetada para funcionar e crescer.